no rádio. Check-up no rádio com o médico cardiologista Wander Ueiro. Doutor Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho, que está aqui nos estúdios também. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama. É sempre uma satisfação estar por aqui. O tema de hoje é livre. Manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 992053030. Doutor Wander, qual é a idade mais adequada para você começar a fazer consultas com o cardiologista? Essa pergunta é interessante e recorrente que a gente tem dúvidas da parte da população, Marcos. E não existe um número preciso para isso, tá bom? Tudo depende de um certo bom senso. Eu digo isso que não tem um número preciso porque você vai para a literatura, você procura em livros, em diretrizes que são recomendadas por sociedades, aí um livro diz uma coisa, outro livro diz uma época diferente da vida. Uma diretriz aqui no Brasil recomenda uma determinada idade, outra diretriz nos Estados Unidos, outra na Europa recomenda uma diferente. Então não há um consenso na literatura mundial a esse respeito. Então, quando não há consenso, a gente tenta usar o bom senso para orientar as pessoas a esse respeito. O que é que a gente normalmente orienta? Para pessoas a partir dos 35 anos de idade que pretendem iniciar atividades esportivas, seria interessante fazer uma avaliação cardiológica inicial para se certificar que está tudo bem. Essa idade aí, por volta dos 35, a gente já pode ter o aparecimento de fatores de risco, como hipertensão, diabetes, dislipidemia. O paciente, principalmente se está sedentário há muito tempo, está com 35 anos, 37, e faz 10 anos que não faz um exercício, resolve começar agora, o corpo pode não estar acostumado com... certamente não está, né? Se você passa 10 anos sem fazer exercício e resolve iniciar, o corpo provavelmente não está acostumado com a prática do exercício físico, e isso causará reações no organismo que para o futuro, para o longo prazo, são benéficas, mas naquele momento em que você vai começar o exercício físico, elas, de fato, elas podem causar algum tipo de desconforto no paciente ou até mesmo algum grau de risco à saúde do paciente. Então, se você pretende iniciar um exercício físico por volta dos 35 anos de idade, se esse exercício ele for competitivo, eu quero competir, eu quero participar eu vivo dizendo aqui, de uma peneira de futebol. Um adolescente que quer ir para uma peneira de futebol ali em Natal, ou quer ir lá para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para participar de uma peneira de futebol. Provavelmente ele vai disputar com outras pessoas, e nessa história da disputa, você acaba ignorando os avisos que o seu corpo dá, porque você está focado e concentrado em tentar ganhar aquilo que você quer ganhar. Eu quero ganhar uma vaga, eu quero ganhar uma medalha, eu quero ganhar alguma coisa. Então, a recomendação é que, se você vai praticar algum esporte competitivo, que você faça, nunca fez nenhum esporte competitivo e nunca fez uma avaliação cardiológica. Decidiu que vai praticar algum esporte, vai fazer uma competição, então fazer uma avaliação cardiológica inicial para a gente se certificar que está tudo bem com o coração. Vez por outra a gente vê nesses jogos de futebol, imagine, né, que a gente tá falando aqui de times de futebol que tem toda uma rotina, protocolos, tem equipes para avaliar a saúde, não apenas cardíaca, mas a saúde osteomuscular também dos seus jogadores, e mesmo assim, com todo um filtro que se faz, com todo o cuidado que se tem, de vez em quando a gente ainda se depara com alguns acidentes, como a gente chama, ou incidentes dentro do campo, com pacientes passando mal, desmaiando, até mesmo apresentando parada cardíaca, isso em equipes profissionais. Então, a gente sempre alerta que o esporte competitivo, de fato, ele faz com que a gente, às vezes, ignore os sinais do nosso corpo e faça mais do que aquilo que o nosso corpo suporta. Então, se você vai praticar um esporte competitivo, independente da idade, aí não tem esses 35 anos nem nada, não. Se você tem um parente
principalmente parente de primeiro grau. Aí precisa ser bem focado nos familiares mais próximos. Ah, não, porque o tio do meu pai, que é meu tio avô, teve um problema cardíaco que eu não sei nem direito o que foi, aí quer dizer que eu tenho que fazer a consulta cardiologista? Não necessariamente. Mas se você tem pai, mãe ou irmãos que tiveram doença cardíaca estabelecida, o que é a doença cardíaca estabelecida? Infarto, né? Angina, que necessitou de cateterismo e revascularização, submeteu a uma cirurgia cardíaca, por exemplo, ou então um evento vascular, como um AVC. Se você tem alguém na família próximo, pai, mãe ou irmãos, que apresentou um quadro como esse, que é um quadro sério, que é uma doença séria, o recomendado é que você faça a avaliação, e aí, por bom senso, eu sugiro 10 anos antes, que é mais ou menos a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando você tem parentes de primeiro grau que tem câncer de cólon, por exemplo, câncer de intestino grosso ou câncer de estômago. Se a pessoa teve o câncer aos 53 anos, o recomendado é que os parentes próximos comecem a investigar aos 43, que seria 10 anos antes. Se alguém teve um câncer aos 60 anos de idade no intestino grosso, o recomendado é que 10 anos antes, aos 50, comece essa investigação. Então, por bom senso, a gente sugere mais ou menos a mesma coisa. Se você nunca fez uma avaliação, não quer praticar um esporte competitivo, já está ali na casa dos 44, 45 anos, e o pai teve um infarto aos 54, 55, então você está nessa janela de 10 anos antes, seria interessante fazer uma avaliação cardiológica inicial. Então seria mais ou menos isso. Esses são os pontos que a gente tem, não tem uma data precisa. A gente coloca aí a partir dos 35 anos de idade aproximadamente, quando você pretende fazer algum esporte de lazer, a qualquer momento, se você decidir fazer um esporte competitivo, ou 10 anos antes de você ter 10 anos antes daquilo que foi um evento cardíaco em um parente seu de primeiro grau, seu pai, sua mãe ou seu irmão. O ouvinte pergunta aqui o seguinte: quando caminho, sinto o coração acelerado, né? Eu tenho que parar de caminhar e procurar o cardiologista antes? Se você tiver condições de fazer a medida da frequência cardíaca, não necessariamente isso significa uma doença. Ontem a gente estava no consultório e tentando mostrar para o paciente que são dois termos, são duas condições distintas. Uma é palpitação e a outra é arritmia. O que é palpitação? É a percepção das batidas do coração, que não é comum para a gente, mas não necessariamente significa doença, tá bom? A palpitação é você sentir o seu coração batendo. A arritmia é o seu coração batendo fora do compasso. Ele está batendo fora de hora, por alguma razão. Ou ele está batendo mais lento, ou ele está batendo mais rápido, ou ele está batendo dentro da janela normal, nem é lento, nem é rápido, mas é fora de ritmo. É como você pegar uma banda de samba, de pagode, e o pandeirista está tocando no outro ritmo. Então, todo mundo tocando brasileirinho e o outro tá tocando uma outra música lá, um pagode de raça negra. Não vai dar certo. Então, a arritmia é isso, o ritmo cardíaco está fora dos seus padrões normais. Essa arritmia, ela pode estar associada ou não com a sensação das batidas do coração. Então, são sintomas que eu digo, são duas terminologias. Uma é o sintoma, é você sentir. A outra é a doença, que ambos podem estar casados ou podem vir solteiros, cada um vir sozinho. Você pode ter a sensação das batidas erradas do coração e estar de fato com uma arritmia. Você pode ter a sensação das batidas do coração e não ter arritmia nenhuma, é só a percepção. E o que é isso? Não é nada, é só que você percebe, não é absolutamente nada. E você pode ter a arritmia, que é a doença, e não sentir nada no seu coração. Lógico que quando você sente alguma coisa, a gente fica em alerta, né? A gente acende o sinalzinho amarelo de atenção para a possibilidade que haja alguma coisa. Mas se você sente isso ao realizar exercícios, a gente pelo menos inicialmente, tenta tranquilizar, porque no exercício físico é natural que a sua frequência cardíaca aumente. O esperado é que a frequência cardíaca aumente. Então, a não ser que a sua frequência cardíaca esteja aumentando de forma desproporcional ou que essas batidas sejam irregulares, pelo menos a princípio, não parece ser um quadro de alerta que você precise fazer a avaliação com urgência. Mas, se você tem o sintoma durante o exercício, pelo menos você começar a olhar o
os sinais do próprio corpo, perceber no pulso, seja no braço, seja aqui na região do pescoço, para ver se essas pancadas que você sente, essas palpitações que você sente, elas são rápidas demais ou elas são normais, se elas são irregulares, se ela aparece e desaparece, ou se elas são regulares, que aí seria algo mais possível de ser apenas o sintoma, e principalmente a frequência em que isso acontece. Porque se você tem essa sensação de palpitações com o coração mais rápido, você fazendo exercício a 110, 120 batimentos por minuto, provavelmente é só a percepção. Se você tem isso com a frequência mais alta, 170, 180, 190 batimentos por minuto, aí a gente já de fato precisaria fazer uma avaliação, porque pode se tratar de fato de uma arritmia que esteja sendo desencadeada pelo esforço. O ouvinte pergunta o seguinte aqui: qual é o ideal considerado de batimentos cardíacos em uma pessoa de 50 anos? Para alguém, essa resposta ela vai valer dos 18 até os 100, tá certo? 100, 102, ela não tem limite não. A gente tem frequências cardíacas diferentes, faixas diferentes de frequência cardíaca para crianças e adolescentes. Para adultos, aí essa é uma tabela que a gente tem que consultar. Eu mesmo não consigo carregar isso na cabeça não. Para adultos, ele tem 50, está dentro dessa janela de adultos. O recomendado de frequência cardíaca em repouso fica entre 50 e 100 batimentos por minuto para um paciente que não tenha nenhuma doença cardíaca. Se o paciente tem algum tipo de doença cardíaca, aí depende da doença que ele tem. Algumas doenças cardíacas requerem que você ajuste essa frequência cardíaca para um determinado valor, certo? Tem outras doenças cardíacas que você não precisa ajustar isso. Se você tem hipertensão, que não é necessariamente uma doença cardíaca, mas você tem hipertensão, só a pressão alta, não precisa fazer nenhum controle da frequência. Mas se você tem, por exemplo, cardiopatia isquêmica, que é a insuficiência cardíaca ou o coração crescido, que apareceu por conta de obstruções nas artérias do coração, nas coronárias, essa cardiopatia isquêmica, ela se comporta melhor quando a frequência cardíaca fica abaixo de 72, né? Arredondando aqui 70. Então, entre 50 e 70 já é uma faixa mais apropriada. Se você tem uma outra arritmia, que a gente chama de fibrilação atrial, e essa arritmia ela é permanente, ela é constante, é recomendado que a sua frequência cardíaca fique na faixa, na média, né? Na faixa de 85 batimentos por minuto. Se você não tem nenhuma arritmia, não tem coração crescido, não teve nenhuma obstrução e não tem doença cardíaca, a faixa de frequência é entre 50 e 100. 50 seria o limite mínimo e 100 seria o limite máximo. O ouvinte pergunta o seguinte: pergunta aí ao Dr. Wander, para as pessoas que praticam exercícios regularmente e não tem histórico na família de doenças cardíacas, com quantos anos é bom procurar o médico? Pratica exercício regularmente, desde jovem, não tem nenhum histórico de doenças cardíacas. Eu diria, por bom senso aí, eu diria na casa dos 40. Quando entra no Zenta, né? Na casa dos 40 aí, você poderia fazer a sua avaliação cardiológica para poder verificar isso considerando também que você não sinta nada, que você se comporte bem. Eu acho que nessa faixa entre 40 e 49 anos de idade seria uma idade apropriada para fazer uma primeira avaliação para manutenção desses exercícios como estratégia de saúde, né? E parabéns, se ele está dizendo isso a respeito de si próprio, que faz exercício já desde muito tempo, parabéns pelo exercício. Tem mais perguntas, bom dia. Aí pergunta, doutor, o médico aí, para quem tem 62 anos, com 103 quilos, tem que caminhar quantos quilômetros? 10 minutos? Pergunta aí a ele. E aí, 62 anos. 103 quilos. Não falou a altura para poder a gente calcular, né? Eu conheço, a pessoa é baixinha, né? Mais um metro e quanto, mais ou menos? 1,60, pronto. Conhece ela, Geraldinho? Na verdade, aí é que a gente chama atenção, mas o peso e a altura que fazem com que a gente calcule o índice de massa corporal para saber se o paciente está em sobrepeso, peso normal ou obesidade, na verdade ele apenas dá um parâmetro para a gente a respeito da dificuldade que a pessoa pode ter para realizar esses exercícios. Ela pergunta: eu tenho 60 anos e quero começar a praticar esses exercícios físicos. Qual é? 1,50 m. Pronto.
Vamos lá, vamos calcular aqui. É bom que faz na hora, feito caldo de cana. 103 dividido por 1,50 dividido por 1,50. Índice de massa corpórea, 45,7. Esse índice de massa corpórea caracteriza essa paciente como obesidade grau 3, também conhecida como obesidade mórbida. É a última faixa de obesidade. Nesse estágio, o paciente acima de 40 de índice de massa corpórea, o que é o índice de massa corpórea? É quando você pega o seu peso, divide, peso em quilos, né? 103 quilos, divide pela altura, que é 1,50 m, aí dá um número. Aí você pega esse número e divide de novo pela altura, por 1,50 m de novo. Então, nesse caso aqui, o valor deu 45. Quando esse valor ele está acima de 40, é que a gente caracteriza o paciente como obesidade grau 3, ou obesidade mórbida. Por que se chama de obesidade mórbida? Porque ela causa morbidades, que são doenças só pelo próprio excesso de peso. Então, o paciente pode desenvolver hipertensão, pode desenvolver diabetes, pode desenvolver artrose nos joelhos, pode desenvolver espondilopatia, que são doenças na coluna, como hérnias de disco, os bicos de papagaio. Doenças começam a aparecer por conta do excesso de peso. Então, ela tem 60 anos de idade. Então, assim, presumindo que esteja tudo bem, que a coisa mais importante aqui é, ao começar, se não está fazendo ainda exercício e pretende começar aos 60 anos de idade e tendo esse excesso de peso, para não inferir em riscos ao coração, seria importante ela fazer uma avaliação médica antes de começar seus exercícios. Quando ela decidir começar os seus exercícios, o que é feito? Habitualmente a gente calcula uma frequência cardíaca, né, para o paciente se basear em relação ao grau de esforço. Se o paciente consegue, se a pessoa consegue medir a frequência cardíaca, hoje em dia tem cintas, tem relógios, e você mesmo, se você conseguir contar, você mesmo bota a mão no seu pulso aqui, e com qualquer relógio normal mesmo, você consegue ter mais ou menos uma noção de quanto está a frequência de batidas do seu coração. Se você tem essa disponibilidade de medir a frequência cardíaca, então seria interessante fazer dentro de uma faixa de frequência. Qual seria a faixa de frequência? Aí aproximadamente 60% a 70% do que a gente estima como frequência máxima para determinada idade da pessoa. No caso dela, que tem 60 anos de idade, seria 160 a frequência máxima, multiplicando aqui por 60%, daria em torno de 96 ou 70%, 102. Então, de 95 a 110 batimentos por minuto seria o recomendado. Se não é possível que ela faça essa medição da frequência, ela não tem nenhum dispositivo, não tem um relógio, não tem a cinta, não consegue medir a frequência palpando o próprio pulso e fazer essa contagem, então a gente usa um parâmetro mais geral, genérico, mas que dá mais ou menos uma noção, que é a gente já falou bastante aqui, é a percepção do cansaço. Então é aquele cansaço que você não consegue ficar mais falando. É por isso que a gente diz muito aqui que o exercício recomendado não é o exercício leve, que é aquele que você fala, você brinca, você ri enquanto está praticando. Esse exercício ele é bom para a cabeça, ele até treina o coração, mas ele não é um exercício que dá um condicionamento para você. O exercício que lhe dá condicionamento, você precisa ficar concentrado nele, porque não dá para ficar falando o tempo todo, não dá para ficar sorrindo, brincando, porque ele exige de você um grau de esforço que você precisa se concentrar e realizá-lo. E você, ao final do exercício, você termina cansado e dando graças a Deus que o exercício acabou. Esse é o bom, né? Esse é o principal parâmetro que a gente tem. Se você não tem uma medição de frequência para fazer, que no caso da nossa ouvinte aí seria nessa faixa, 95 a 110 batimentos por minuto, se você não tem um parâmetro para medir de frequência cardíaca, o melhor parâmetro é: eu estou cansado e eu estou dando graças a Deus que o exame está acabando. Se isso vai acontecer em 10 minutos, como ela sugeriu, ou em 5, ou em 50, isso aí é o corpo dela quem vai dizer conforme ela vá treinando. Então ela começa o exercício com 10 minutos, daqui a um mês, ela persistindo, ela vai ver que esse cansaço grande só vai aparecer já com 15 ou com 20. E ela vai tentando, até ela conseguir desempenhar um exercício aí 30, 40, 50 minutos, que seria o tempo recomendado aproximadamente para exercícios físicos, desempenhando esse exercício e terminando cansada ao final. Lembrando, mais uma vez, como a gente disse, que é recomendado que antes dela começar a fazer esse exercício, especificamente para o caso dela, pela idade e pelo histórico já do peso, seria interessante ela fazer uma avaliação médica para
até mesmo inicial com um médico clínico mesmo, para avaliar o estado geral de saúde, pressão, diabetes, taxas, para tentar se programar depois para fazer um exercício que traga benefícios e não riscos à saúde. Dr. Wander Wade, ele é médico cardiologista, atende no Instituto Médico Ameno, no mesmo prédio da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 994-31-0681. Obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço, Marcos. 7 horas 4 minutos. Vou para um rápido intervalo.